Eu fiz um vídeo sobre os personagens mais fortes de ReZero e nele eu falei um pouquinho sobre como existem batalhas que não são decididas só com força. Então agora a gente vai ver os personagens mais perigosos de ReZero. Eu acho que a maior surpresa de vocês vai ser justamente que muita gente da lista do vídeo anterior não aparece nessa lista. Também, para ter uma noção um pouco maior do quanto vocês já entendem disso, eu fiz aquele post na comunidade junto com o lançamento do vídeo de semana passada, sabendo que o vídeo faria a maioria de vocês votar no Regulus. E no fim deu certo. O Regulus ficou com 61% dos votos, enquanto a Echidna ficou só com 39%. E teve algumas pessoas que até se ligaram no que a pergunta realmente se tratava sobre, enquanto outros só votaram no que eles achavam certo mesmo. Mas a gente teve gente até citando o que o Client falou na Light Novel de Kassaneru, na hora de justificar o voto dele na Echidna. Enquanto outros seguiram só uma lógica básica, né, de que conhecimento é poder. Enquanto a galera que votou no Regulus provavelmente associou que, bom, poder é um sinônimo de perigo. Quanto mais poderoso, mais perigoso. Enquanto também teve gente que não comentou nada sobre nenhum dos dois, mas apontou que eu tava testando a interpretação de texto dos inscritos. Então eu acho que aqui ao longo do vídeo vocês vão perceber qual era a resposta certa dessa votação. Essa lista aqui é baseada no quão perigosos os personagens realmente são e no quanto eles realisticamente poderiam ser. Ou seja, o Reinhardt ia estar numa posição negativa nessa lista, já que a gente sabe que em hipótese alguma o Reinhardt causaria mal ao mundo. Diferente do Raid, por exemplo, que pode acabar destruindo um monte de coisa se ele ficar puto. Então, enquanto o Reinhardt seria impossível de aparecer nessa lista, o Raid talvez pode estar aqui. O mesmo se aplica para o Subaru, que a gente sabe que ele poderia causar muito mal por causa dos ifs, mas é justamente isso, só nos ifs. A gente já tem, obviamente, uma certeza de que o Subaru da história principal não tem por que fazer algo assim, e ele com toda certeza não faria. É só olhar agora o próprio Arco 7, que ele literalmente tem poder o bastante para fazer, e ele não vai, ele quer acabar com a guerra e ir pra casa. Apesar dele odiar a Volak, que o maluco não tá focado em destruir o país inteiro. Deixando bem claro que o Subaru na história principal não faria uma parada dessas. Então ele também não vai aparecer aqui. Mas se você quiser fingir que ele poderia aparecer, é só botar a maioria dos ifs que ele causou uma destruição gigantesca, bota ele bem alto no ranking. Sei lá, bota ele no top 5 e já tá bom já. Agora, diferente do vídeo anterior, a gente vai de baixo pra cima. Só que tem alguns casos especiais onde personagens podem ocupar duas posições diferentes. Mas vocês vão entender quando eu explicar. Um grande exemplo disso é a nossa 10ª posição. A Minerva, apesar de não ser nada poderosa, ela é extremamente perigosa, já que a cura dela causa desastres naturais gigantescos ao redor do mundo. O Tapei já disse até num Q&A que ela era a maior ameaça pro mundo, só perdendo para Sátala. E aqui mesmo a gente já vê um caso onde duas opções poderiam existir. Eu poderia colocar a Minerva num dos primeiros lugares do ranking, justamente por isso, né? Como o perigo geral pro mundo, ela é praticamente o primeiro lugar, já que como ela pensa que tá só fazendo bem, ela não vê motivo nenhum para parar. Então ela continuaria causando desastres naturais ao redor do mundo sem ligar para as coisas. Porém, a Minerva, como pessoa em si, né, a Minerva ali na sua frente, não é nem um pouco perigosa. Até porque ela não consegue controlar onde o tal desastre vai acontecer. Então, se a Minerva quisesse destruir uma cidade, por exemplo, ela não ia conseguir, né? Porque ela não consegue controlar o que vai acontecer. Então, falando num perigo individual da Minerva, né, o quão perigosa é a Minerva na sua frente, ela não é nem um pouco perigosa. Então ela até poderia estar muito alto na lista, porém, como a gente tá analisando aqui o perigo dela, ela fica bem baixo. E mais pra frente na lista vão ter casos contrários, onde o personagem provavelmente ficaria bem baixo junto com a Minerva aqui, mas por outros motivos vão estar lá em cima. A Minerva, por não poder controlar onde ela vai causar um desastre, acaba ficando aqui no 10º lugar. Agora a gente tem o Stride Wallachia. Isso mesmo, o Bispo do Orgulho, que nunca usou a porcaria da autoridade pra gente ver, apesar de fraco, é alguém muito inteligente e capaz. Mas ele não só tem isso, até porque senão o Vincent estaria aqui na lista. Mas ele não tá. Já, spoiler, Vincent não está aqui. Porque o Stride tá e o Vincent não, sendo que eles são tão parecidos. Na verdade, a questão é bem simples, pessoal. Se liga. Stride tem os anéis dele, a esposa dele, Melinda, que é da tribo do Olho do Mal. É uma tribo que tem poderes mágicos ali, com o terceiro olho deles. E o dela, em específico, é de causar alucinações e controlar a mente das pessoas. Enquanto o Vincent depende 100% dos generais divinos que podem trair ele, igual aconteceu no Arco 7, o Stride tem a esposa dele que é 100% leal ao cara. E o cara tem os próprios anéis. Logo, o maluco consegue se defender sozinho e tem alguém que jamais trairia ele. Enquanto o Vincent ainda pode tomar uma facada nas costas e se fuder. Ainda mais, tem a outra questão de que o dano total que o Stride causou no tempo que ele tava vivo, né? O maluco invocou o Valgrind, que é um dragão fodão, pra destruir a cidade de Picotat inteira, usando
poder da esposa dele, o maluco causou um puta caos em Picotati, matou gente pra caramba. Isso já deixa bem claro que ele é perigoso demais, mesmo sendo bem fraquinho. Então tá aí, o Stride, ele tem capacidade de destruir muita coisa com a genialidade dele, né? O intelecto do Stride é o que torna ele tão perigoso, o que garante ele ficar em cima da Minerva no 9º lugar. Agora a gente tem a Sphinx. A Sphinx foi a primeira tentativa da Echidna de passar a alma dela para outro corpo. Uma tentativa que deu errado, já que a alma da Echidna tinha muita informação para um corpinho zoado de cópia da Ryuzo, tá ligado? Ela tinha um arquivo de 10 GB e tentou botar num pendrive de 4. Não deu certo. O resultado disso foi que a Sphinx é uma pessoa que tem a mente quebrada, né? Ela não é meio louca da cabeça, além de ser sem emoção, tá ligado? Ela não tem empatia nenhuma, nem nada. Ela é realmente meio quebradinha. Mas ela tem quase tanta capacidade mágica quanto a Echidna e quase tanto conhecimento quanto a Echidna. Só não tem tudo porque não coube, né? Como eu falei, 10 GB de arquivo pra 4, só conseguiu entrar 4 GB de conhecimento ali. E o quão perigosa realmente é a Sphinx? Vocês não estão nem ligados. Sabe a tal da guerra demi-humana lá que rolou 50 anos antes da história começar, que o Wilhelm e a Teresia lutaram? Então, Sphinx era uma das principais forças, né, nessa guerra demi-humana. Tendo uma fração do conhecimento total da Echidna, ela ainda fez muita coisa. Ela utilizou a magia do sacramento do rei imortal e reviveu os mortos. A mina tava usando zumbi pra brigar direito. Claro que por ela não ter todo o conhecimento da Echidna e por outras questões, ela não conseguiu usar de forma perfeita, então eram zumbis. Ela tava basicamente ressuscitando zumbis. Se a magia tivesse funcionado direito, ela teria revivido as pessoas bem e funcionando de forma correta, suavíssimos. Mas mesmo assim, ela reviveu a galera e tinha um exército. Ela tinha um exército de demi-humanos, o demi-humano morria, ela levantava o maluco de volta, revivia ele, bum, exército de zumbis agora. Ela ajudou por bastante tempo os demi-humanos em segredo, na verdade ela não se expôs tanto assim, mas ainda assim ela foi a responsável pela maior parte das vitórias do lado dos demi-humanos. E sinceramente ela só não tá mais alto porque ela perdeu e foi capturada, e aí a gente nunca viu mais nada dela, então a gente não conseguiu observar mais do potencial dela. Então por causa disso ela fica presa aqui no 8º lugar. Agora em 7º lugar a gente tem a Capella. Eu acho que não preciso nem dizer por que ela tá aqui. Ela causou um caos enorme lá em Pristela. Ela é a líder da Guilda dos Assassinos, então qualquer dano causado pela Guilda dos Assassinos é crédito dela também. E além disso, ela é a maior suspeita de ser a líder do extermínio dos Onis. Então eu acho que vocês podem concordar comigo que causar a quase extinção de uma raça inteira é o bastante pra estar incluso na lista de mais perigosos, né? Agora a gente tem alguém aqui que é meio esquisito, porque você não imaginaria que ele estaria aqui nessa lista, muito menos tão alto. Mas a gente tem o nosso querido Betelgeuse. Isso mesmo, nosso bispo favorito, mas ele nem tá tão alto por ser forte ou perigoso. Ele é um dos casos que nem eu falei lá na Minerva. Ele tá aqui tão alto justamente porque ele é basicamente a cara do culto da bruxa. Pra vocês terem noção, nos últimos anos gerais da história, a maior parte das ações que o culto da bruxa teve, né, qualquer notícia que teve do culto da bruxa fazendo alguma coisa, a grande maioria era só o Betelgeuse fazendo. Porque na verdade a maioria dos outros arcebispos fica quieto na deles e não fazem nada. A Capella fica mexendo com a Guilda dos Assassinos, ela não arranja tanto problema. Regulus fica só na mansão com as esposas. Sirius fica andando por aí, mas aparentemente ela também não arranja tanto problema. O único que causa algum problema é a Gula, porque eles ficam por aí comendo memória e nome das pessoas. Mas tirando eles, é só o Gilce que trabalha naquele culto. Então apesar de que o Gilce, como perigo individual, ficaria bem baixo, até mais baixo do que a Minerva, seria o único personagem que conseguiria ficar pra baixo dela, como ele tá sempre acompanhado dos outros cultistas e tá organizando alguma baderna enorme, ele ficou bem alto aqui, atingindo o 6º lugar. E agora em 5º lugar a gente tem de novo mais um personagem que poderia estar muito baixo, mas tá aqui alto. É o Puck. E exatamente, o maluco é a besta do fim. Por que ele estaria baixo, Zene? Como que ele pode estar baixo? Rapaziada, segura que eu vou explicar agora. É bem simples. O que faz o Puck destruir o mundo? A Emília morrer. Se a Emília não morrer, o Puck é, entre aspas, inofensivo. Então, é isso, né? É bem fácil de evitar o Puck destruir tudo. Por esse motivo, ele estaria bem baixo. Mas, levando em consideração que também não é tão difícil matar alguém, como o gatilho pra acionar a destruição do Puck é só alguém morrer, ele é bem perigoso ainda. Sei lá, se a Emília tropeçar de uma escada, quebrar o pescoço e morrer, o Puck tá com o terror já. Então não é tão difícil assim também de acionar esse gatilho. Mas, ainda assim, ele ficou bem alto, mas pelo sentido de que o maluco alcança uma área enorme, né? O cara destrói o mundo inteiro, tipo, ele vai congelando tudo à volta dele. Então ele mata muita gente de uma vez só, o que é bem perigoso. Então, apesar de ser fácil de evitar
evitar que ele destrua tudo, ele tá aqui, na verdade, mais pelo tamanho do dano que ele causaria se esse gatilho for acionado. Agora a gente tem o último personagem que tá em duas posições ao mesmo tempo. A gente já teve o Betelgeuse, que estaria abaixo da Minerva. A gente tem o Puck, que estaria acima da Minerva, mas abaixo de todo o resto. E agora a gente tem a Pandora, que só ficaria acima do Puck e da Minerva. Ela, na verdade, ficaria lá no 8º lugar. Mas como o Puck foi movido aqui pra cima e o Betelgeuse entrou no ranking só pelos créditos do culto, a Pandora, como a mais provável líder do culto da bruxa atualmente, né? A cabeça do culto da bruxa também deveria pelo menos receber parte dos créditos, o que acabou deixando ela bem aqui em cima. Mas, N, por que a Pandora tava em 8º lugar antes de você considerar os créditos do culto como créditos dela? Ela não controla a realidade? Isso, na verdade, é bem simples. Se liga, rapaziada. Uma coisa que eu acabei percebendo enquanto eu conversava com muita gente da comunidade sobre esse ranking, eu bati papo com o culto, falei um pouquinho com o Baros, falei com gente da comunidade gringa sobre, e eu acabei notando uma coisa bem interessante sobre a Pandora, na verdade. Todas as vezes que a gente viu ela agindo e fazendo alguma coisa, ela sempre criou caos controlado. Ela nunca causou desnecessariamente uma destruição maior do que deveria. Que é bem estranho, já que o objetivo da Pandora é abrir a porta que vai destruir o mundo. Então, tipo, se o objetivo final da mina é destruir o mundo, por que que ela sempre toma tanto cuidado pra não destruir mais do que precisa? E é justamente por isso que ela não é tão perigosa, porque ela sempre tenta destruir o mínimo possível, o que é bem estranho. Por exemplo, quando ela foi atacar a floresta, ela trouxe o Regulus e a serpente, e depois de julgar que não precisava mais do Regulus, ela se livrou dele. Quando ela foi atrás da Teresia, ela fez a baleia atacar pra distrair todo mundo, pegou a Teresia, foi embora e levou a baleia junto embora também. Parou o ataque da baleia completamente. Ela sempre causa problema o bastante pra fazer o que ela quer e depois acaba com a destruição. Claro que, levando em consideração o objetivo final dela de destruir o mundo, se ela completasse o objetivo dela, ela estaria bem alto, e é por isso que eu também quis trazer ela aqui pra cima, né? Além dos créditos do culto, que é o que carregou ela bem alto, tem esse detalhe, ela tá planejando destruir o mundo eventualmente, então ela é bem perigosa nesse sentido. Mas no fim é isso, né? A Pandora sozinha, por não causar tanto problema assim, ela ficaria lá pro 8º, mas graças ao culto da bruxa, ela conseguiu dobrar essa pontuação, né? De certa forma, ela saiu do 8º e veio pro 4º, o que é uma coincidência bem engraçada, na verdade. Ela subiu exatamente 4 posições, que estranho. Agora a gente tem aqui nosso querido Raid. O maluco tem força semelhante ao Reinhardt, só que é mais fácil de irritar ele do que irritar o Regulus. Uma pessoa tão instável assim, obviamente seria um perigo enorme. Se o maluco não for com a tua cara, ele já pode te estourar na porrada. Então imagina se você irritar ele um pouquinho. A sua cidade inteira vai pra vala em segundos. Ainda mais baseado nas poucas informações que a gente tem dele. Porque se a gente for olhar isso, o maluco odiava praticamente tudo que não era humano ou humanoide, no caso, né? A gente vê lá na side story que ele aí que já estão matando uns dragões, ele parece estar bem feliz de estar matando os bichos. Então já dá pra ver que não é difícil você irritar ele. Antes da gente continuar o resto do ranking para as últimas 2 posições, vamos fazer aqui as menções honrosas. Isso mesmo, eu tô fazendo aqui agora, ao invés de fazer no final de tudo igual eu fiz da outra vez. Logo de cara a gente tem o retorno da Zareste, galera. Ela de novo conseguiu se enfiar nas menções honrosas. O nível de destruição que a Zareste traz é absurdo. Ao longo desses 400 anos de vida dela, então, porra, a mina destruiu coisa pra caramba. Ela tem o título de Shinigami justamente por isso. Ela é o grande espírito mais hostil contra a humanidade. Ela literalmente representa o conceito de perigo no mundo. Pô, eu mesmo me cobraria demais se eu não botasse o conceito de perigo em pessoa num ranking de perigo. Mas por que ela não tá oficialmente no ranking e só vai aparecer aqui como menção honrosa? É mais porque atualmente na história principal a gente não escuta tanta coisa dela, e no Renif mesmo a gente vê que ela tá relativamente quieta por outras questões. Então na verdade ela só não apareceu mais por tá mais na dela. Mas se você tá curioso com a posição dela, ela ficaria logo entre o Puck e o Betelgeuse. Agora aqui na nossa próxima menção honrosa a gente tem os Trigêmeos da Gula. Você normalmente pensaria que os caras causam um dano enorme, mas levando em consideração que os caras causam dano individualmente, depende bastante de quanto eles estão comendo por aí. O que quer dizer que na verdade eles causam um dano maior ao longo do tempo do que realmente de uma vez. Então como que eles conseguiram aparecer aqui nas menções honrosas? Pelo mesmo motivo que o Betelgeuse, já que tirando ele, os Gêmeos da Gula são os membros mais ativos do culto da bruxa, já que eles vão andando por aí comendo nomes das pessoas. Mas justamente por serem menos ativos do que o Gilce, ele entrou e eles não. Mas se você tá curioso da posição que eles ficariam, é logo abaixo do próprio Gilce mesmo. Agora a gente tem a Elsa. Ela tá aqui principalmente por causa da maldição dela, na verdade. O que torna ela muito perigosa, além das habilidades de assassina dela, é o simples fato de que ela conseguiu sobreviver
é um encontro com o Cestus e um com o Reinhard. Isso por si só garante que a mina é bem perigosa, né? Tipo, ela é difícil de matar mesmo. Então isso somado com a habilidade dela é pelo menos o bastante pra ela ser mencionada aqui na lista. Mas por ela ser muito mais fraca do que qualquer outro personagem aqui da lista, eu não vou nem adicionar ela no ranking, já que ela sim provavelmente ficaria abaixo da Minerva de qualquer jeito. E agora a gente tem a Typhon. A inocência de uma criança achando que ela tá fazendo certo ao mesmo tempo que ela tá destruindo tudo é o mesmo motivo que torna a Minerva tão perigosa. O fato da Minerva não achar errado o que ela tá fazendo quer dizer que ela nunca vai parar de fazer. E o mesmo se aplica pra Typhon. Só que a Typhon tem controle do que ela causa e com quem ela causa, o que torna ela bem pior do que a Minerva. Ela ativamente ia atrás das pessoas pra julgar elas. Então, pô, você tá lá na tua casa, alguém bate na tua porta. Você vai atender, é a Typhon que veio te julgar. Fudeu, tá ligado? Você vai morrer. Então, por que que ela não tá no ranking pra início de conversa? Novamente, é mais por falta de informação. A gente não sabe direito a extensão do dano que ela causava andando por aí. A gente sabe que é grande porque o dano que todas as bruxas causaram no mundo era grande. Mas a gente não sabe exatamente qual era o dano que ela causava, diferente de outros personagens que a gente tem uma noção melhor disso. Então a gente só pode presumir. Ainda assim, ela merecia ser pelo menos mencionada. Até porque criaram uma cidade inteira pra matar a menina. Pô, se você chegou no ponto de destruição que criaram uma cidade inteira pra te prender lá dentro e te matar, você deve ser bem perigoso sim. E mesmo sem a gente ter muita informação sobre ela, se você quer saber onde ela ficaria na lista, eu vou falar. É bem simples. Ela fica acima de todo mundo que apareceu até agora. Pelo simples fato de que ela ia ativamente atrás dos outros. Ela andava por aí no intuito de julgar. Ela tava caçando gente pra julgar a todo momento, o que torna ela muito perigosa. A única coisa que poderia fazer ela descer é se a gente no futuro tiver informações sobre ela que na verdade expliquem que ela não era tão perigosa assim. Mas nesse caso, a falta de informação tá sendo bom pra ela, né? Ela tá ganhando um ranking alto justamente por a gente não saber tanto assim. Agora a gente tem outra menção honrosa que não vai entrar na lista por ser muito mais fraco do que todo o resto. É o nosso querido Todd. Exatamente. Ele é uma menção honrosa das menções honrosas. Porque o cara não tá no mesmo nível da Elsa, por exemplo. Então ele nem conseguiria entrar nas menções honrosas. Mas querendo ou não, ele é um cara normal, entre aspas. E ainda assim, ele causou um nível de destruição, caos, morte, dor e sofrimento pra todo mundo absurdo. Se o maluco fez tudo isso sem poder, imagina se o cara tivesse algum poder na mão dele. O cara é um psicopata insano. Ele literalmente tá dando mais problema pro Subaru do que qualquer outro arcebispo já deu. O próprio Subaru já falou isso várias vezes no Arco 7, falando que o Todd era pior do que um arcebispo pra ele. Pelo simples fato também de que os arcebispos são só o mal encarnado horrível, enquanto o Todd é só um cara que tá tentando defender o país dele. O que torna ele, na verdade, bem mais perigoso, né? Um maluco que tá lutando por uma causa nobre, entre aspas, é bem pior do que um psicopata insano tipo Regulus. Falando nisso, vou eliminar aqui algumas perguntas que eu sei que vão acontecer nos comentários. Zini, onde tá o Regulus e os outros arcebispos? Olha, na verdade eu meio que já respondi essa ao longo do vídeo. Como eu falei, a maioria dos arcebispos iam aparecer nas menções honrosas. Só que como eu conversei com muita gente da comunidade BR e da comunidade gringa pra formular essa lista, eu fui lentamente tirando eles das menções honrosas também. Até porque, na verdade, a maioria dos bispos são bem de boa. O Regulus principalmente. Como eu disse, o Regulus fica só na mansão dele com as esposas. E se você por algum motivo esbarrasse com o Regulus na verdade é mais fácil de acalmar do que o Raid. Se você pisar em casca de ovo, falar com um jeitinho, tentar manter a calma com o Regulus ali, tentar manter ele suave, você consegue até se desculpar de uma coisa ou outra. Enquanto o Raid é muito porra louca e se você esbarrar nele, o maluco já destrói sua casa inteira. O Regulus, você ainda tem como tentar se desculpar, tipo, pô, Regulus, desculpa desgraçar a sua existência perfeita, Regulus, foi mal. E aí ele falaria assim, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, 50 mil linhas de texto dele falando como ele é piedoso e vai deixar você sobreviver. Aí, desde que você não fale nenhuma outra coisa, você conseguiria sobreviver ao Regulus, de certa forma. O maluco tá mais focado em só pegar a esposa e sair, então é suave. Um grande exemplo disso é a Pandora, que fala na calma com todo mundo. A Pandora é sempre calma, serena, e ela conseguiu mandar no Regulus suave lá na invasão da floresta. Até que teve um momento que ela acabou irritando o Regulus, e aí ela teve que se livrar dele. Mas ali já é uma prova de que se você falar com jeitinho com o Regulus, você consegue fazer ele cooperar com você. E é por isso que o Raid tá no ranking e o Regulus não. Porque o Regulus você ainda consegue tentar um diálogo pra acalmar ele, enquanto o Raid provavelmente ia te mandar pra estratosfera antes de você abrir a boca. A mesma coisa se aplica para as outras bruxas. A Sekhmet, por exemplo, é preguiçosa demais pra fazer alguma coisa, né? Se você não irritar ela ali deitada no canto dela, ela não vai causar problema nenhum pra ninguém. Em resumo, tem muitos personagens que até poderiam
deveriam aparecer pelo menos nas menções honrosas, mas esses personagens que dependem mais de você causar um problema com eles, e aí eles serem perigosos, é só você evitar causar um problema com eles. Então eles não são tão perigosos assim. Enquanto os personagens que estão aqui nessa lista são personagens que não precisam de motivo pra ser perigosos, ou que o motivo é tão fácil de você causar que não dá nem pra tentar evitar. Então eu espero que isso tenha matado bastante das dúvidas de vocês, até porque se vocês comentarem alguma outra dúvida aí, eu obviamente vou tentar responder da melhor forma possível, desde que vocês não venham me xingar, né? Mas eu tô bem confiante de que vocês vão concordar pelo menos com a grande maioria dessa lista, até porque ela não é só a minha opinião. Ela é baseada em fatos que a gente sabe sobre os personagens, sobre a personalidade deles, sobre como eles se comportam. Além disso, tem a minha opinião mesmo e de muita gente da comunidade dentro e fora do Brasil. Opa, Zene do Futuro aqui, eu invadi esse pedaço aqui do vídeo, na verdade, depois de eu já ter gravado o vídeo inteiro, porque eu acabei esquecendo de uma pessoa muito importante, na verdade. É o Félix. Sim, o Félix é um dos personagens mais perigosos de ReZero. Ainda mais quando você lembra que o Tapei já disse que o Félix já foi um dos candidatos a vilão final. Só que aparentemente ele abandonou a ideia do Félix ser o vilão final e manteve os outros candidatos. Mas ainda assim o perigo dele é enorme. O maluco tem a melhor magia de cura da história, né? A Minerva não conta porque o dela é autoridade, não é magia. Ele é, tirando provavelmente a Equidna, que talvez consiga, ele é o único personagem que provavelmente consegue utilizar o sacramento do Rei Imortal perfeitamente. Lembra que eu mencionei que a Sphinx era muito forte porque ela conseguiu usar uma versão imperfeita? Então, o Félix é o único personagem que tem potencial atualmente de usar a versão perfeita. Então a gente tem um maluco que é basicamente imortal, tem uma magia que pode ressuscitar os mortos, então o maluco pode simplesmente erguer um exército supremo de zumbis perfeitos, nem zumbis na verdade, né? Porque como ele provavelmente consegue utilizar a versão perfeita, ele conseguiria trazer só um exército mesmo, de ressuscitar, não seriam nem zumbis, seriam pessoas normais mesmo, vivas e pensantes. Além dele poder fazer aquelas bombas de mana, que nem ele fez pra matar o Subaru quando o Betelgeuse possuiu ele. Não é à toa também que ele aparece em tanto if que o Subaru faz alguma merda, ele tenta recrutar o Félix de alguma forma. A gente tem no Aganal, o Félix foi pra lá. Em Ayamatsu, ele também manipulou o Félix pra ser um peão dele, deixando bem claro que até o Subaru sabe do real valor que o Félix tem. Então tá aqui, o Félix também é muito perigoso, só que a gente não sabe direito qual é o potencial dele. Então ele é um caso que, apesar de ser muito perigoso e poderoso, eu não vou pedir pro editor adicionar no ranking, porque eu nem sei onde ele ficaria exatamente. Eu só imagino que ele ficaria bem alto. Agora eu vou devolver o vídeo pro Zene do passado aqui continuar. Chegamos finalmente no segundo lugar, que a gente tem a Daphne. Então agora a gente finalmente terminou a parte das menções honrosas, chegando logo no segundo lugar com mais uma bruxa, a Daphne. Por que ela tá aqui tão alto? Vamos lá. A mina come tudo, absolutamente tudo. Ela tem aquele olho lá doidão dela que faz as pessoas se comer literalmente, e ela pode criar vários majus. Ainda mais importante do que criar majus geral, ela criou os 3 grandes majus e os outros 2 que ninguém conhece, né? Completando 5 grandes majus. Mas ela criou eles todos. Ou seja, a mina tem capacidade de criar majus no nível de destruição da baleia, do coelho e da serpente. Imagina se ela, pô, você tá ali numa cidade. Vamos pegar a Pristela mesmo como um exemplo. Você joga a Daphne ali no meio de Pristela. Ela começa a cagar um monte de maju, começa a soltar 15 baleias, 50 coelhos, não, né? Porque o coelho se multiplica. Vocês entenderam? Coelho pra caramba, várias cobras, vários majus novos nesse mesmo nível, e ela começa a destruir tudo. Enquanto a Typhon representava um grande perigo por ela andar aí caçando os outros, a Daphne também fazia isso. Ela também caçava os próprios majus que ela criava pra comer e ia caçando outras coisas pra comer. Mas fora isso, os majus que ela cria caçariam pelo mundo. Então ela pode estar em Peristela, soltar maju e o maju ir até a capital. O maju pode ir até a mansão do Roswell. Eles iam estar causando caos por uma área muito maior. E é justamente por isso que ela fica acima da Typhon e bate aqui o segundo lugar, porque a mina pode soltar 1 bilhão de maju potente pra caramba. Agora a gente tem primeiro lugar, que não é bem o primeiro lugar. Você deve estar pensando, Zene, cadê a Sátela? e a resposta é encanto nenhum, porque a Sátela é bem de boa. Ela é um amorzinho e ela jamais seria perigosa. Agora, a bruxa da inveja tá aqui. Novamente, a gente não tem tanta informação sobre ela, mas a gente sabe que ela, né, destruiu metade do mundo. Ela engoliu metade do mundo nas sombras dela. Isso já é um nível gigantesco de destruição.
informação. Mas por a gente não ter tanta informação, não dá pra saber se o nível de destruição dela é menor do que o do Puck, por exemplo, ou se é maior do que o do Puck de qualquer forma. Porque a gente não sabe exatamente o que ela fez. A gente só sabe que as sombras engoliram metade do mundo antes dela ser detida. Então a gente só pode usar isso como métrica. De qualquer forma, isso garante que ela fique pelo menos aqui. Mas então por que ela não tá realmente no primeiro lugar? Justamente porque a gente não tem tanto detalhe, né? Ela é um dos maiores mistérios da obra, então obviamente a gente não vai ficar sabendo muita coisa dela até o final. Então o mínimo que eu poderia fazer é deixar ela empatada no primeiro lugar. Até porque senão vocês iam me matar. Eu sei, porque eu vi os comentários no último vídeo. Eu vi que vocês vieram sim cobrar, porque a Sata ela aparecia nas menções honrosas, mas ela deveria estar ali junto com o Reinhard, sendo que na própria menção honrosa eu falo que ela poderia estar ali junto com o Reinhard. Eu só não coloquei porque nem o Tapei colocou, então se nem ele colocou, eu não vou colocar. A gente não tem tanta informação sobre a força dela mesmo, mas nesse caso aqui a gente tá falando do perigo. E mesmo sem ter muita informação, a gente já consegue ver que ela é perigosa o bastante pra pelo menos ficar aqui nessa posição de 1.5. Agora o verdadeiro primeiro lugar. A verdadeira personagem mais perigosa de ReZero. Não é pra ser surpresa pra ninguém. Ela tá na thumb do vídeo e na enquete da comunidade. Todo mundo já ouviu falar que conhecimento é poder. Então é claro que a maior ameaça seria a maior detentora de conhecimento da obra inteira. A criadora de vários matches. Na verdade, a grande maioria dos matches foi ela que fez. Dá até pra chamar ela de mãe de todos os matches, já que o primeiro match de todos também foi ela que fez. Antes de receber o gene de bruxa da ganância e receber o título, né, de bruxa da ganância, ela era chamada de Echidna, a bruxa do conhecimento. Principalmente como teve bastante gente também que apontou nos comentários do post da comunidade, o Clind na Light Novel de Caçanderu já tinha apontado como ela era um perigo enorme pro mundo. E a Sekhmeth, então, que vocês viram onde fica no ranking de força. Ela é um dos personagens mais fortes da obra inteira. E aquela Sekhmeth disse que tem medo do que aconteceria se a Echidna ficasse entediada ou se cansasse do mundo. Uma das personagens mais fortes da obra tem medo do que a Echidna faria se a curiosidade e o interesse dela acabassem. O que deixa bem claro que é algo que pode acontecer a qualquer momento, já que a Sekhmeth conviveu com a Echidna por vários anos, né? Só lá na festa do chá já foi 400. Antes da festa do chá, então, com a Echidna verdadeira, pode ter sido ainda mais. Então, se a Sekhmeth tem medo disso, quer dizer que é algo plausível. Então já dá pra saber, né? A Echidna, com todo esse conhecimento e todo esse poder, obviamente ela é a maior ameaça e o maior perigo no mundo de ReZero inteiro. Não é à toa que ela é a principal candidata pra vilã final de ReZero no geral. Outra prova disso é a Sphinx, que é só uma fração do que a Echidna é. A Sphinx é literalmente uma Echidna do Paraguai e já conseguiu entrar bem alto na lista. Então imagina o que a Echidna de verdade, né? Echidna mesmo, poderia fazer. Enquanto a Echidna a gente fica mais no tipo, caramba, o que ela poderia fazer se ela cansasse do mundo? A Sekhmeth tem medo disso. A Sphinx já é uma pequena provinha, né? Um pequeno test drive do que a Echidna verdadeira é capaz. E foi isso, espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acharam, qualquer dúvidas que tiverem. E sinceramente, eu gostei bem mais de falar isso do que de força bruta, que nem foi no vídeo anterior. Acho que deu pra perceber pelo tamanho do vídeo, né? E fica claro aqui qual eu me animo bem mais pra falar sobre. É muito bacana ver como os personagens que são mais fracos do que outros poderiam vencer e ser até mais perigosos do que outros mais fortes. Um bom exemplo disso é a própria Echidna, que tava em 10º lugar no vídeo anterior e em primeiro lugar aqui. Ou a Shaula, que tava abaixo do Cécilos, mas que tem boa chance de vencer ele se colocada numa luta equilibrada. Muita luta em ReZero depende bem mais de compatibilidade do que de força. O Rosal mesmo pode ganhar de muita gente só porque ele voa. Isso permite ele atacar os outros, enquanto ele não pode ser atacado de volta. Só que a Shaula venceria por questão de compatibilidade, já que a especialidade da Shaula é atingir alvos rápidos e a longas distâncias, o que é ótimo pra lutar contra pessoas rápidas, tipo o Cécilos ou o Rosal, que voa rápido pra caramba e alto pra caramba. E é por isso que, na verdade, quando você fala sobre quem venceria numa luta, força bruta não decide tudo. A Shaula, mesmo sendo mais fraca do que o Cécilos, conseguiria ter uma boa chance, já que o Cécilos é exatamente o tipo de oponente que ela tá mais preparada pra lutar contra. Claro que isso numa situação equilibrada. Se você botar o Cécilos do lado dela, é meio difícil dela conseguir reagir. A melhor chance dela seria se explodir e explodir o Cécilos junto, mas aí os dois morrem e ninguém ganha. Mas é mais isso, força bruta nem sempre ganha uma luta pra você. E eu acho que isso deveria ser bem claro pra todo mundo, até porque a história é literalmente sobre a pessoa mais fraca de todas, superando os obstáculos absurdamente fortes que ela encontra. Como é que você vê o Subaru vencendo todo mundo e quer falar ainda que força decide alguma luta? Aí, pra finalizar aqui o vídeo bem, eu vou revelar na verdade o verdadeiro personagem mais poderoso e mais perigoso
perigoso de todo o universo de ReZero, que pode matar qualquer um apenas com um olhar. El Otto Mercante. Sim, o Otto em sua forma verdadeira, Batman Supremo, Super Saiyajin Blue, Kaioken Saitama, conseguiria vencer ele. Otto Blanco! Se bem que talvez ele perdesse pra Petra no instinto superior. Então, sei lá. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e principalmente essa brincadeirinha aqui do final. Eu gostei bastante de fazer esse vídeo e espero que isso tenha transparecido pra vocês. Espero que vocês gostem bastante, se divirtam com esse vídeo e tenham aprendido bastante, já que esse é o intuito principal do canal no geral. Como vocês já devem ter percebido, eu posto sempre de quinta-feira, mas semana que vem eu vou postar na sexta, porque sexta-feira, dia 20 de janeiro, é o dia exato em que o Arco 7 completa 2 anos. Então, nada mais justo do que eu fazer um vídeo do resumo, né, a volta dos resumos no volume final, no aniversário do arco. Então é isso, espero ver vocês nas lives aparecendo, tem cada vez mais gente chegando lá, e é sempre divertido, então queria agradecer a todo mundo que tá me ajudando lá naquele site de lives roxo. Eu também espero ver vocês no próximo vídeo. Falou!